Bom, então, boa tarde, sejam muito bem-vindos, né, a essa Masterclass. Primeiro dizer que é um prazer para mim, né, estar aqui hoje nesse evento tão importante, numa região tão importante, tão promissora, né, uma região que a gente sabe que está fazendo diferença no panorama da vitivinicultura brasileira. E ficamos muito felizes, né? Nós que somos lá do Sul, que vivemos da vitivinicultura a vida inteira, poder ver novas regiões surgindo e regiões em especial com todo esse potencial, né, que tem a vitivinicultura dessa região. Então, hoje o tema da minha fala vai ser vinho e saúde, né? Tudo que o seu coração precisa saber. A ideia é a gente falar de forma mais leve, podendo, de alguma forma, contemplar um pouco desse cenário. Bom, eu sou Caroline Dani, eu sou hoje presidente da ABS Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul. Eu sou biomédica de formação, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em biotecnologia, com foco em derivados da uva e saúde, né? Estou nesse setor a vida toda, né? Eu sou filha de enólogo, neta de vitivinicultor, nasci na colônia, né? Então minha família vive da vitivinicultura desde sempre. E eu me tornei biomédica, pesquisadora, professora universitária e atuo dentro desse setor, então, como pesquisadora, como consultora. Atuei junto ao IBRAVIM, a época que o IBRAVIM ainda tinha suas atividades, né, nos projetos. E a ideia, então, é sempre poder levar para o consumidor as informações que a gente tem, né, a respeito do que a ciência, do que a academia traz. A grande dificuldade é como comunicar isso para o consumidor, né? Então, a gente vai trabalhando, trazendo o que a ciência descobre para a gente poder comunicar sempre ao consumidor. Aqui eu trago um case, né? Essa revista, ela foi publicada em 94, tá? Ela é uma revista super importante, o Wine Spectator, né? E a capa dessa revista tratava do paradoxo francês, né? Tratava do vinho tinto, por isso que a taça é uma taça tinta, né? Esse é um grande pesquisador norte-americano que tratava sobre vinho tinto fazer bem para a saúde. Os Estados Unidos contam na sua história, né, que tem alguns marcos na vitivinicultura norte-americana que foram importantes pensando em aumento de consumo interno, né? Um deles foi o Julgamento de Paris, que é um dos marcos quando o mundo reconhece o vinho norte-americano como um produto de qualidade. E o segundo marco é essa capa, né? Quando o jornalismo, né, a mídia, que nem existia à época Instagram, nada disso, né? A mídia impressa, ela vem e diz: bebam vinho que faz bem para a saúde. Isso fez, só para vocês terem uma ideia, aqui está o consumo, está estranho, eu não consigo, está aqui consigo ver melhor. Aqui está o consumo de vinhos, né? Vocês podem ver que ele vai aumentando, né? Até que lá, em 95, passa para 45,8, né? Milhões de caixas, que são caixas de 9 litros, que são 12 garrafas, né? Comercializadas nos Estados Unidos. Mas de quê? De vinho tinto. Por quê? Porque aquela época, né, vinhos brancos ainda são pouco representativos comercialmente, mas naquela época vinho tinto era ainda mais representativo. E isso tudo faz com que a indústria norte-americana ela olhe para esse case e comece a trabalhar. E isso faz aumentar o consumo. Nós tivemos uma situação aqui no Brasil já, né? Teve um ano, foi 2015, nós conseguimos um Globo Repórter, eu falo porque eu estava nesse momento, nós conseguimos um Globo Repórter sobre suco de uva e saúde, e no dia seguinte não tinha mais suco de uva no mercado, né? Então, oi, tudo bom?
Então, a gente vê a importância da mídia e foi o que aconteceu quando surge, então, né, essa capa numa das principais revistas norte-americanas. Aumentou 40% o consumo depois dessa capa. Pode seguir. Mas da onde surge isso? Né? Surge do paradoxo francês. Bom, começa, né, na França em especial e na Europa, e no mundo, os Estados Unidos também começa a se movimentar nessa situação, aonde, bom, os franceses, por mais que eles façam uma alta ingesta de gordura saturada, seja por foie gras, seja por manteiga, seja por queijos, por gordura no folhado, né, no croissant, eles morrem muito menos por doenças cardiovasculares do que outros países. E então se começa a estudar o porquê que acontece isso na França, né? E claro que tinha uma disputa com a Inglaterra e eles começam a comparar, então, né, os hábitos alimentares na França com os outros lugares, os hábitos alimentares na Inglaterra e começam a comparar o que os franceses bebem com o que os outros países bebem. Então, bom, vamos comparar. Os que bebem vinho com os que bebem cerveja, com os que bebem destilados. E eles chegam, então, à conclusão, né, de que a França, por mais que faça a mesma ingesta de gordura saturada que a Finlândia, por exemplo, morre-se muito menos por doenças cardiovasculares do que na Finlândia. E o porquê isso? Bom, naquela época, a explicação que eles deram foi os quase 80 litros per capita que os franceses consumiam, né? Hoje os franceses consomem por volta de 40 litros per capita, né? Mas na época consumiam 80 litros per capita de vinho, né? Comparados com outros países. Então, aí dispara, né, a quantidade de pesquisas tentando explicar o que tem no vinho que não tem em outras bebidas. Naquela época, dois grandes pesquisadores franceses, né, Renaud e Logériu, são dois pesquisadores que definem, olha, é o vinho que faz bem para a saúde e a gente vai avaliar o que tem nele, né, que não tem em outras bebidas. Hoje a gente sabe que fazendo ajustes, né, tem muito do vinho, mas tem muito do estilo de vida. Então, de 94 para cá, centenas de artigos foram publicados, tentando, ora, comprovar, ora, derrubar o paradoxo francês, né? Porque é assim que a pesquisa vai, derruba e confirma. Mas hoje a gente sabe que tem muito mais do que somente o vinho, tem muito do estilo de vida, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais, que o vinho tem o seu papel, mas também, né, nós precisamos olhar para os outros fatores que estão associados. Mas aqui, então, em 92 se publica esse trabalho, em 94 vai para a capa da Wine Expator, e aí a gente tem, né, todo esse cenário sendo apresentado. Pode passar. Aqui, gente, o gráfico está ao contrário, mas é o número de publicações na principal plataforma que nós temos hoje de artigos científicos na saúde, que é PubMed. PubMed é a principal plataforma de artigos na área da saúde. É o número de publicações com o tema vinho e saúde. Tá? Então, a gente vem, olha o que acontece, tá? Aqui ainda tem essa queda porque ainda nós estamos no meio do ano, né? Senão, ainda continua sendo um tema de foco de estudo. Então, ainda nós temos muita coisa para pesquisar, tem muitos pesquisadores ao redor do mundo pesquisando, e a gente tem nitidamente uma disputa. Uma disputa Estados Unidos versus Europa. Tá? Os Estados Unidos com um foco muito de zero álcool, né? E um posicionamento de consumo moderado na Europa. Então, isso é muito foco
E a OIV, que é a nossa Organização Internacional da Vinho e do Vinho, a nossa instituição máxima aí, ela trabalha muito com o consumo moderado, né? Então, esse é o foco hoje. Pode passar. Várias são as pesquisas que foram publicadas, tá? Eu vou trazer algumas delas aqui, em especial essa, que é uma pesquisa, são duas pesquisas que foram conduzidas por um cardiologista, que é gaúcho, de Vacaria, o professor Protásio Lemos da Luz, é um dos grandes pesquisadores desse tema. O Dr. Protásio, professor emérito do INCOR, da USP de São Paulo, ele publica 2 trabalhos, isso por volta dos anos 2000, tá? 2000, 2005. Um deles, ele compara vinho, né, o álcool e a aterosclerose, e ele compara vinho tinto e suco de uva. E ele avalia o quê? Vasodilatação. O quanto que o vaso consegue dilatar, o que é importante para quem é hipertenso, por exemplo, faz vasodilatação, e ele mostra um resultado semelhante 7 dias depois com vinho e com suco de uva. Por que isso? Porque existiam muitos trabalhos que diziam que o que faz bem no vinho é o álcool. E aí começam as discussões. Bom, tanto faz eu beber cerveja ou beber vinho, tanto faz eu beber destilado ou beber vinho, né? E aí começam as pesquisas comparando produtos derivados da uva com álcool ou sem álcool. E também tem trabalhos que desalcoolizam o vinho para tentar mostrar o efeito do álcool. Aí o professor Protásio fez o quê? Um outro trabalho com coelhos. E esses coelhos, eles tinham uma dieta que aumentava a quantidade de gordura nas artérias, tá? Então, quanto mais vermelho, são artérias, tá? Quanto mais vermelho, mais gordura, tá? E aí, com vinho, eu reduzo significativamente o percentual de gordura nas artérias e com um produto desalcoolizado, eu também reduzo, não na mesma proporção que eu consigo com o vinho, mas eu também tenho resultados. Opa, o que está fazendo efeito aqui, o mundo inteiro olha, não é o álcool. Eu tenho outros componentes que estão presentes nos derivados da uva, que são, então, fazem o diferencial aqui que eu não encontro em outros derivados. Pode passar. E a gente sabe que nós estamos falando aqui de uma classe de compostos que está presente nos derivados da uva, que está presente na uva e que é transferido, então, para os seus derivados, que são os polifenóis, né? A gente que é apreciador de vinho conhece muito bem uma classe deles, que são os taninos, conhece uma outra classe muito bem também, que são as antocianinas, que são as que dão a cor para os produtos tintos. Mas nós temos uma classe, hoje são mais de 9.000 compostos descritos na literatura, e esses polifenóis, eles são desenvolvidos pela videira no seu metabolismo secundário. No seu metabolismo primário, ela gera, então, a glicose, frutose, os ácidos. No metabolismo secundário, a videira produz esses compostos fenólicos. Eles servem como se fossem um sistema de defesa da videira. Então, eu costumo brincar que eles são os ditos como se fossem os nossos anticorpos, né? Eles são produzidos para proteger essa videira. E quanto mais estresse essa videira tiver, maior é a quantidade de compostos fenólicos que ela produz. Então, a videira por si é uma planta que é bastante resistente, ela tem essa resistência e muito por conta desses polifenóis. E com todos esses estudos se descobriu que os derivados da uva são produtos que, dentre o comparativo com outros produtos, são os mais ricos em compostos fenólicos. Ah, então quer dizer que eu não tenho compostos fenólicos em outros produtos? Tenho. Ah, não vou ter compostos fenólicos no suco de mirtilo? Vou ter, não na mesma proporção. Porque a videira consegue
produzir uma quantidade maior e transferir isso para os seus derivados. Por que eu tenho mais resultado lá no vinho do que eu tenho no desalcoolizado? Porque eu consigo extrair mais esses compostos. Então, eu consigo fazer uma extração maior no vinho do que eu consigo fazer num produto desalcoolizado. Ou quando eu desalcoolizo, eu também perco, porque são compostos químicos. E por característica, esses compostos químicos, eles são polifenóis. Se alguém vai lembrar aí da química, né? Fenol é uma molécula de álcool com uma hidroxila. E essa hidroxila que está presente aqui em vários desses compostos, tem esse hidrogênio na ponta, e esse hidrogênio ele é um estabilizador. De quem? Dos radicais livres. Então, a planta, quando ela está respirando, nós, quando estamos aqui respirando, fazendo, né, respiração celular, produzindo energia, né, gastando energia, a gente está gerando radicais livres. E esses radicais livres são moléculas instáveis que precisam só de um hidrogênio para estabilizar. Então, esses polifenóis, eles conseguem estabilizar os radicais livres. E os radicais livres, eles adoram o quê? Lipídios. Eles adoram lipídios. E onde que tem lipídios? Na membrana celular das nossas células. Então, né, eu sempre falo, na melhor das hipóteses, eles matam as nossas células, né? Na pior das hipóteses, eles entram na nossa célula, alteram o nosso DNA e podem transformar uma célula normal em uma célula cancerígena, por exemplo, né? Então, os radicais livres, além, claro, de nos envelhecer, né? O papel mais triste dos radicais livres é nos envelhecer. Por isso que quem bebe vinho fica mais jovem, né? Tá? Por isso, que a gente vai impedindo que os radicais livres vão deixando a gente mais velho, tá? Então, hoje nós temos várias classes de compostos fenólicos e a gente costuma, na literatura, dizer que a uva, ela não é só uma das frutas que mais tem polifenóis, como é uma das uvas que tem maior diversidade de polifenóis. Então, quando a gente pega, por exemplo, o mirtilo tem antocianina, mas não tem alguns outros flavonóis, por exemplo. Então, os hidroxicinâmicos, por exemplo, a gente não encontra em outras frutas. Então, além de ser uma fruta muito rica em quantidade, ela é rica em qualidade, em diversidade. E isso tudo a gente identifica nos derivados da uva. E aí tudo isso para dizer o quê, né? Para dizer que teve uma tentativa de achar um responsável, né? Alguém aqui já ouviu falar do resveratrol? Não, resveratrol é a salvação do mundo, né? Foi assim. Sabe por que o resveratrol se transformou em a salvação do mundo? Porque a indústria norte-americana segue até hoje querendo colocar ele numa cápsula. A pergunta que eu mais respondi para os mais de 100 artigos publicados que eu tenho hoje para os revisores foi: quem é o responsável por tudo isso que tu está mostrando? Eles queriam que eu dissesse um composto. A minha resposta ela já estava pronta, sabe? Fazia Ctrl+C, Ctrl+V, e todo artigo via a mesma coisa. Eu dizia, não é um composto. São vários compostos que em sinergismo atuam. Eu não tenho um composto. Até porque, gente, a quantidade que a gente tem de resveratrol, ela é infinitamente menor do que eu tenho de catequinas, do que eu tenho, que são os taninos, do que eu tenho de antocianinas. E o potencial antioxidante do resveratrol, ele é muito menor do que, por exemplo, uma catequina. Então, toda a polêmica que fizeram com o resveratrol, e tem gente que compra ainda resveratrol, assim, em sachêzinho, né? Diz assim, resveratrol. Eu sempre falo, primeiro que aquilo não é resveratrol, aquilo é suco de uva, cranberry, mirtilo concentrado. Tá? Quiser economizar, vai no super, compra aquelas latas congeladas de suco concentrado e toma aquilo, que é a mesma coisa. Vai pagar bem mais barato. E sempre falo também, na melhor das hipóteses,
esse resveratrol vai para o ralo. Tá? Na pior das hipóteses, a gente não sabe. Tá? Porque hoje não existe um artigo, não existe nada que comprove que é o resveratrol e não está autorizado pela FDA para nenhum tipo de aplicação farmacológica. Tá? Os estudos mais avançados que nós temos com resveratrol é com Alzheimer e num protocolo de prevenção, nunca de tratamento. Tá? Então, o que a gente sabe é que o ideal é o quê? Consumi-lo na forma de um alimento, né? De uma bebida, que é o caso do vinho, do suco de uva, né? Que são fontes importantes desses compostos. Então, hoje, a gente sabe que são esses os compostos responsáveis pelos benefícios que a gente encontra dos derivados da uva. Pode passar. São muitos os trabalhos. Tá? São milhares de artigos comprovando o efeito dos compostos fenólicos. Mas a pergunta sempre é, quanto? Como eu falei para vocês, né? Tem uma rixa, tem uma briga entre Estados Unidos e Europa. Eu já fui em congresso de vinho e saúde e um pesquisador italiano defende um consumo de uma garrafa por dia. Tá? E defende. Mas a gente encontra trabalhos com 800 ml. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Então, assim, o que os estudos falam? Falam em um consumo moderado que vai de 150 a 200 ml de vinho para uma mulher, de 200 a 250 ml de vinho para um homem, que seria aproximadamente, tá, 15 a 20 gramas de álcool para uma mulher, 20 a 25 gramas de álcool para um homem. Tá? Porque os nossos metabolismos são diferentes, né? Porque aqui tem segregação, tá? É porque eu gostaria de ter metabolismo masculino, com certeza. Porque o homem metaboliza mais rápido o álcool do que a mulher. Tá? Então, isso, gente. Então, a gente tem que trabalhar. E o que é mais importante, evitar o consumo abusivo, né? Evitar o consumo abusivo e esporádico. O grande problema é esse, tá? E sempre na ideia da prevenção e não do tratamento. Ah, não, agora eu estou com um problema de coração, vou começar a beber vinho. Eu não quero dizer que isso não vai ajudar, né? Mas não é um tratamento, nunca é um substituto a um tratamento convencional. Pode passar. Pode passar. Foi? Então, hoje, o que a gente sabe, né? Que nós temos muitos benefícios. Aqui, só para vocês, eu não vou pedir que vocês leiam, óbvio, mas hoje nós temos muitos mecanismos que envolvem um efeito antioxidante e anti-inflamatório do vinho. Então, não é somente questão cardiovascular, são vários benefícios. Então, eu tenho ação contra radicais livres, eu tenho cardioproteção, neuroproteção, prevenção de doenças orais, atividade e vários outros benefícios que hoje a gente encontra e vê, tem comprovado os benefícios do consumo do vinho. Pode passar. Então, a grande pergunta é o quanto, né? Então, essa é a questão que a gente fala, né? Os estudos que a gente sempre indica são para essa questão da quantidade de álcool, e quando a gente fala de suco de uva, a gente fala, então, para uma criança até 200 ml por dia, para um adulto até 400 ml de suco de uva por dia, porque eu tenho os polifenóis e eu não tenho álcool. E uma pergunta, a segunda pergunta que eu mais respondi na minha vida, talvez a primeira tenha sido dos revisores, né, quem era o responsável, e a segunda pergunta que eu mais respondi é vinho ou suco? E a pergunta que eu respondo é, por que tem que ser ou? Não dá para consumir os dois? Né? Então, eu consumo, enquanto eu estou em casa, de noite, eu consumo um vinho, meio-dia, eu tomo um copo de suco de uva. Ou eu vou fazer um exercício físico.
suco de uva é uma excelente fonte de carboidrato de fonte rápida e uma excelente fonte de anti-inflamatórios pós-exercício. Quem faz exercício toma um copo de suco de uva depois do exercício. A dor muscular reduz absurdamente. A recuperação pós-exercício com suco de uva, eu sou minha própria cobaia, tá? Posso falar. Então, é isso mesmo. Então, a gente não tem que, não é ou, é e. Né? Então, eu quero aumentar a fonte de polifenóis, é e, não é ou. Tá? Pode passar. Então, tudo isso, por que eu não posso consumir mais vinho? Porque tem uma maledeta de uma curva em Y. Essa curva em Y é o quê? Quem não consome nada tem risco de morrer por doença cardiovascular maior do que quem consome de forma moderada. Tu começa a consumir de forma abusiva, exponencialmente aumenta a tua chance de morrer de doenças cardiovasculares. O que os pesquisadores defendem é que essa curva aqui é para consumo de álcool. E essa curva aqui é para consumo de vinho, que não é a mesma coisa, porque a gente tem os polifenóis juntos. Então, quem não consome nada tem um risco de morrer por doença cardiovascular semelhante a quem consome de forma abusiva. E quem consome de forma moderada tem uma redução muito significativa na chance de morrer por doenças cardiovasculares. É isso que a literatura tem falado. Tá? Então, são dois consumos diferentes. Um é quando a gente fala de álcool e o outro para falar de vinho. Pode passar. E isso tudo, né, porque hoje nós sabemos que esses compostos fenólicos que estão no vinho, né, eles têm o potencial de nos defender das doenças cardiovasculares, então uma proteção cardiovascular, com uma ação contra diabetes, já tem estudos que falam isso, tá? Todos os danos provocados pela diabetes, assim como uma ação antitrombótica, então diminuindo a chance de formação de trombos, tá? Bem como melhorar a função endotelial. O que é isso? Melhorar a capacidade da artéria, né, de fazer vasodilatação e vasoconstrição. Então, essa modulação é melhor com esses polifenóis. Mas também, hoje já está comprovado, um efeito neuroprotetor. E aí é o grande diferencial do vinho para outras bebidas alcoólicas. Porque na neuroproteção, o que eu consigo fazer? Eu consigo agir contra infartos cerebrais, os ditos AVCs, isquemias, diminuo muito a chance. Eu previno perda de memória e uma ação antidepressiva. Ou seja, quem bebe vinho vive mais feliz, pelo menos, né? É isso. Não estou dizendo, que dizendo são os artigos científicos que mostram isso. Ah, então, o que nós temos de mais novo hoje? Não é só o coração. Não é só o coração. É o corpo como um todo que se beneficia do consumo dos polifenóis através do vinho tinto. Pode seguir. Isso tudo porque o vinho tinto, essa aqui é a pirâmide da dieta mediterrânea. Tá? Aqui está a pirâmide. A pirâmide, ela não se sustenta sem a base. O que está na base? Exercício físico, compartilhar a vida com outras pessoas, descansar, se movimentar. Ou seja, lembra que eu falei que se rediscutiu o paradoxo francês? Quando se compara o quanto um norte-americano gasta para fazer uma refeição e quanto um francês gasta para fazer uma refeição,
com quem um norte-americano faz uma refeição e com quem um francês faz uma refeição? Parte da explicação do paradoxo francês está no estilo de vida do francês. E é isso que a gente fala com a dieta mediterrânea. O vinho faz parte da dieta mediterrânea? O vinho não está dentro da pirâmide, ele está aqui junto com a água, ou seja, não existe dieta mediterrânea sem vinho. Ele não tem quantidade, ele tem que fazer parte da dieta mediterrânea. Só que não existe benefício da dieta mediterrânea sem a base. Ou seja, essa vez que eu fui, que a gente gravou para o Globo Repórter, a repórter era uma moça baixinha assim, e ela me disse assim, e tinha recém saído aquela reportagem em algum lugar que falava que 30 minutos de academia era a mesma coisa que beber uma taça de vinho. Alguém lembra disso? Aí ela perguntou assim, me diz que é verdade, me diz que é verdade. Eu digo, é mentira. Mas como assim? Não, os 30 minutos de academia fazem liberar endorfinas cerebrais de sensação de bem-estar, que são as mesmas que você libera ao tomar uma taça de vinho. Isso era que o estudo falava. Mas eu te pergunto, e por que tu não faz atividade física e chega em casa e toma uma taça de vinho? Tu duplicou a quantidade de endorfina. Tu vai dormir que é uma beleza, né? Eu brinco, não tem nem precisa do Rivotril naquela noite, né? Porque é isso. A gente precisa dessa base. O vinho tinto faz bem à saúde? Faz. Tem muitos estudos que falam. O vinho em si, o suco de uva, os derivados da uva fazem bem à saúde. Mas você vai usufruir de todo esse benefício se não esquecer dessa base. Porque aí sim você vai ampliar toda essa saúde que esses derivados podem ofertar. Pode passar, por favor. Então, hoje, existem muitos estudos no mundo com relação a isso. Um deles, que é um grande grupo, e não é o único, tá? Esse é o grupo espanhol. Na Espanha, tem outros grupos que estudam. Na Itália, tem um outro grupo, tá? Então, a gente tem vários grupos na Europa mostrando isso. Então, aqui é só um trabalho que eu trago para vocês verem, que é o efeito, né? Do vinho e da dieta mediterrânea por esse grupo, que é o Predimed. Predimed é um grande grupo espanhol que estuda a dieta mediterrânea e os seus benefícios. E eles estão constantemente com novidades, constantemente com novos estudos mostrando os benefícios do vinho e da dieta mediterrânea. E esse trabalho foi publicado numa das principais revistas que falam de doenças cardiovasculares. Pode passar. E aqui, olhem só, eles mostram que o quanto é a questão da adesão, tá? A dieta mediterrânea, ela tem vários pontos que você vai aderindo, tá? Você vai aderindo às dietas, aos itens, né? Se você aderir a 4 ou 5 itens da dieta mediterrânea, você reduz muito o teu risco de morrer por doença cardiovascular. Então, aqui é a adesão. Ó. Se você aderir um só, né, você não tem nenhum tipo de benefício. Se você adere à dieta mediterrânea, você pode reduzir em quase, se você for ficar no mínimo, né, 0,35, você reduz 65% o risco de morrer de doença cardiovascular. São 14 pontos. Dos 14 pontos, se você aderir a 5, você diminui em 60% o risco de morrer por doença cardiovascular. Então, é muito, né, essa questão da adesão à dieta mediterrânea. Pode passar. E essa dieta, né, ela vai falando muito, né, que quanto maior a adesão, maior é os benefícios que você vai ter com relação a isso, né? Pode passar, por favor. E aqui eles mostram isso, né? Então, com relação a quanto o verde é a alta adesão à dieta mediterrânea. Então, quanto maior a minha adesão, né? E aí tem com vinho e com, né, derivados, então, alcoólicos e sem álcool. E a gente vai vendo
esse benefício. Então, vocês podem ver que reduzem que são todas as causas de morte, né, que está aqui. Vocês podem ir vendo que quanto maior a minha adesão à dieta mediterrânea, menor é a chance de eu morrer por doenças cardiovasculares. Pode passar. E aqui, não só para doenças cardiovasculares, como para cânceres, estão vendo? Verde, tá? Assim como para câncer do sistema digestivo, que é algo que a gente discute muito, o álcool no câncer do sistema digestivo, né? Então, a gente também tem reduções significativas, né? E aqui, esse aqui do meio é o que não adesão de bebida alcoólica, tá? Então, aqui teria o não vinho, né? Seriam outros e não vinho, que a gente tem o resultado pior. E aqui, resultados melhores. Então, mostrando que quanto maior a minha adesão, não só para todas as mortes, não só para doenças cardiovasculares, mas também para câncer, que é uma questão que a gente discute muito, a questão do álcool. Pode passar. E aí, né, tem muitos trabalhos desses, e são trabalhos super jovens, tá? 2024 aqui, surgiu agora. E esse aqui, inclusive, é um que eles estão publicando um protocolo, então na sequência vai vir o resultado da pesquisa. Mas a pergunta é, poderíamos a gente remover o vinho da dieta mediterrânea? O que aconteceria com esses resultados? Né? Então, é um trabalho que vai ser publicado na sequência. Pode passar. E isso tudo por quê? Lembra da briga que eu falei que existe? Estados Unidos versus Europa com relação a isso? Né? A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, não existe quantidade de álcool consumida que seja segura. Baseado no quê? Pode passar. Esse é um trabalho que foi feito avaliando vários cenários, onde eles não ajustaram fatores, ajustaram parcialmente ou fizeram um amplo ajuste. E a grande discussão é eles comparando abstêmios com consumidores abusivos. E, de fato, quando a gente fala de consumo abusivo, a gente tem um aumento maior de mortes. Tá? Mas quando a gente fala de consumo moderado, a gente não tem esses resultados. Então, aqui, só para vocês verem, tá? Tudo que passa, então, aqui, só para mostrar para vocês. É só a última fileira para vocês verem, tá? Onde está significativo é onde está menor do que 0,05, que é aqui, tá? Aqui nesse último. Quando eu tenho, menores do que 56 anos e maiores do que 56 anos, aonde eu vou apresentar a diferença? Nos altos volumes. Então, o consumo abusivo de álcool, sim, ele é prejudicial. Eu aumento o risco de morte, mas o consumo moderado não. E esse estudo, então, existe consumo seguro de álcool? Não, de fato não existe. Né? Então, assim, a gente sempre tem um malefício do álcool, mas a gente tem que lembrar que a gente está consumindo um produto que tem álcool, mas que tem polifenóis, que tem que ser tratado diferente do que outras bebidas alcoólicas. Então, esse estudo, ele na verdade comprova o que a gente já sabia. A literatura veio trazendo isso como se fosse uma grande novidade. Isso a gente já sabia, que o consumo abusivo é o grande problema, né? E não o consumo moderado. Tá? Então, por mais que a Organização Mundial da Saúde, e isso é um trabalho feito nos norte-americanos, eles têm uma preocupação muito grande com o consumo de álcool e um movimento interno norte-americano para reduzir o consumo de álcool. Mas o que esse trabalho traz é exatamente isso, dizer que o consumo abusivo é um problema. O consumo moderado não é, né, não temos um aumento de risco de morrer com relação ao consumo moderado, só o consumo abusivo. Pode passar. E aí, né, como eu falo para vocês, esse é um cenário que tem muito que estudar ainda, né, mas um trabalho recente que vem trazendo novidades é o trabalho que envolve vinho e o papel da microbiota. Quem já ouviu falar em microbiota aqui, né? Então, as bactérias que fazem parte do nosso intestino. E hoje a gente sabe o papel que elas têm no nosso organismo, não só, né,
pensando na questão intestinal, mas hoje a gente sabe que existe uma relação direta, né? Eixo, intestino, cérebro e várias doenças, como Parkinson, com um papel de aparecimento no intestino há pelo menos 10 anos antes dos tremores aparecerem. Tá? Então, isso já está muito bem estabelecido. E esse é um trabalho que que está sendo desenvolvido pelo professor Protásio, que eu falei antes, Protásio da Luz. O professor Protásio fez um trabalho, está fazendo ainda, chama Wine Flora, e ele deu a homens, né, com doenças cardiovasculares, o vinho para consumir. E o que é mais interessante quando a nossa microbiota está em desequilíbrio, ela libera uma substância chamada timal. O timal, que é como é assim conhecido, ele está relacionado a risco de aterosclerose. Então, se eu tenho bactérias desequilibradas, produz timal que vai gerar problema no coração. E o que ele mostrou nesse trabalho foi que ao consumir vinho tinto, eu previno a produção do timal. Então, o que a gente achou a vida inteira? Que o papel do vinho estava lá no coração, ao impedir que as placas de gordura se instalassem, a melhorar a vasodilatação, tudo isso acontece. Mas nós temos ainda um efeito no nosso intestino que acaba gerando uma proteção cardiovascular. Então, esse é um dos últimos resultados que a gente tem. E aqui com vinho brasileiro, tá? Foi feito um vinho padronizado numa garrafinha e as pessoas receberam esse vinho em casa. Pode passar. Então, aqui o trabalho, né, como mostrei que eles fizeram e avaliaram nesses pacientes. Foram 42 pacientes com doença coronariana que foram avaliados e se observou esses benefícios com relação à microbiota. Pode passar. Então, hoje, o que a gente sabe através desse estudo é que a gente consegue, o que está em roxinho é vinho tinto. O vinho tinto consegue uma maior diversidade de bactérias, estão vendo? Aqui são várias bactérias que fazem parte do nosso intestino. O vinho tinto conserva essa diversidade bacteriana. Olham os abstêmios, qual a diversidade microbacteriana que tinha no intestino? Olha quem bebe vinho tinto. E essa diversidade, né, gera esse equilíbrio que é muito importante para a nossa saúde como um todo, não só para a nossa saúde gástrica, né, mas para o sistema como um todo, como, por exemplo, o coração. Então, existe um outro padrão microbiótico para quem consome vinho. E isso responde boa parte dos benefícios que a gente tem ao consumir vinho tinto. Pode passar? E só para vocês entenderem, desculpa que está em inglês, mas hoje o que a gente sabe, né? Que essa dieta mediterrânea, junto com os seus nutrientes todos, né? E o vinho está aqui, a uva está aqui, né? A dieta mediterrânea, ela atua diretamente na nossa microbiota, fazendo aquilo que a gente viu ali para o vinho tinto, dando diversidade e equilíbrio. E a microbiota hoje, ela está relacionada a várias situações. Doenças gástricas, doenças cerebrais, asmas e alergias, doenças intestinais, doenças hepáticas e doenças coronarianas. Ou seja, ao consumir o vinho, né, tu tem a dieta mediterrânea, a adesão à dieta mediterrânea, você consegue garantir todos esses benefícios. E aí eu quero chamar a atenção para um deles, que é a questão cerebral. Porque sim, né, hoje a gente sabe que existe muito dessa sensação de bem-estar, muito dessas questões preventivas a doenças, né, no rol da depressão, entre outras doenças que estão relacionadas à adesão à dieta mediterrânea. Pode passar. E aí eu quero trazer para vocês, recentemente eu ministrei uma disciplina, os alunos fizeram um trabalho sobre o perfil do consumidor.
Eles aplicaram entrevistas para as pessoas, para saber sobre o consumo de vinho. Uma das perguntas que uma aluna aplicou foi: aonde você consome vinho? 86% dos entrevistados disseram que consomem em casa. Na outra pesquisa, deu quase aqui, eles podiam fazer mais de uma opção, mas os dois grandes foi em casa ou na casa de amigos e familiares. Ou seja, quero dizer para vocês que a primeira daqueles pontos da dieta mediterrânea sendo aderido. Ou seja, fazer isso em companhia. Então, quando eu falo de benefícios do vinho, eu não posso esquecer de que isso eu tenho que fazer quando eu estiver, né, tranquilo, quando estiver em companhia, que isso vai me trazer o prazer. Então, está muito relacionado ao prazer do consumo. Né? Pode passar. E aí, né, por que você bebe vinho, né? E aí a pergunta ali, eu não consigo ler direito. Está com a apresentação aí? Ficou mal? Não? Queria mostrar. Não consigo ler a primeira. É uma bebida gostosa e me dá bem-estar. Então, é isso. A sensação tem que ser de bem-estar. Então, a gente tem benefícios à saúde? Tem. Mas o vinho, ele tem que estar relacionado à sensação de bem-estar. Ao quanto me sinto bem ao consumir. E é isso que a gente deve comunicar, né? Gerar essa sensação. Pode passar. E aí, eu gosto muito dessa imagem, que é do Wine Folly, e que diz assim, ó, quando você sentir que alguma coisa está com você sendo boa, né, quando você está bebendo, tenha certeza que há algo quimicamente acontecendo para comprovar isso. E é isso, né? Então, a gente tem vários componentes que nos dão subsídios teóricos para falar do benefício, mas tem muito dessa sensação de bem-estar que a gente precisa apresentar. Hoje, existe um movimento mundial que chama Wine in Moderation. Tá? Quem nunca acessou, acessem as redes sociais, inclusive. Wine in Moderation tem 3 palavrinhas. Tá? Uma delas é escolha. Escolha o que você gosta de beber. Não beba o que o outro gosta. Beba o que você gosta. A outra é compartilhe. Beba com outras pessoas. E a terceira é cuide-se. Porque sim, se eu não aderir à base da pirâmide, o vinho pode fazer pouca coisa. A gente precisa trabalhar isso. E agora eles estão com uma campanha ainda mais legal, que é: vinho bom é aquele que você lembra que bebeu. Ou seja, não temos que trabalhar o consumo abusivo. E trabalhar muito essa sensação de bem-estar. Sim, beber vinho me faz mais feliz. Esse é o recado que a gente tem que passar. O vinho vai te dar benefícios à saúde, sim, mas em especial ele me faz mais feliz. Porque se eu estiver mais feliz, a chance de eu adoecer é menor. E se eu estiver com pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto e bebendo o que eu gosto, com certeza eu vou ser feliz e com certeza tenho menos chance de adoecer. Tá? Então, esse é o resumo, né? É muito mais do que uma taça de vinho, é uma escolha de estilo de vida. E quanto mais itens, quanto mais pontos da dieta mediterrânea eu aderir, maior é a chance de sucesso para a minha saúde. Certo? Então, tá, muito obrigada. Alguma pergunta? Fale. Mas hoje, existe alguma outra que tenha uma concentração maior desses benefícios?
A Taná, ela ganhou fama porque, de fato, né, como diz o nome, né, ela é rica em taninos, né, ela tem esses taninos. Mas hoje, os estudos que a gente tem com vinhos brasileiros, a Merlot é disparada a variedade que tem mais polifenóis. Tá? Então, isso vai variar muito. Sim, a gente tem a Taná como uma variedade, em especial que é rica em taninos, né? Mas a gente tem hoje, no Brasil, por exemplo, a gente fez um trabalho bem legal. A gente pegou as marcas mais vendidas no Brasil, italianas, portuguesas, chilenas e argentinas, e comparamos com vinhos nacionais. E os vinhos nacionais têm mais polifenóis do que esses importados. Então, nas nacionais, a que mais teve foi o Merlot. Mas isso varia muito, tá? Assim, a explicação ela está muito mais no quanto essa videira sofreu do que na cultivada. Muito mais do que com relação a uma variedade. Tá? Não tem essa questão com relação a uma cultivar mais do que a outra. Só mais uma existe uma diferença entre a Lambrusco e uma... Tem. Por genética, a Vitis vinífera é mais sensível do que a Lambrusca, né? Então, a Lambrusca ela é mais resistente. Por ser mais resistente, ela produz menos polifenóis. Tá? Mas isso porque, lembra que eu falei, né? Os polifenóis são anticorpos da videira. Então, por conta disso, ela produz menos, porque ela resiste mais do que as viníferas. Tá? E também tem uma questão que é a questão da vinificação, né? A maceração não alcoólica, né, não fermentativa anterior é que extrai antocianinas, por exemplo. Então, a gente consegue extrair muito bem antocianinas para suco de uva, por exemplo, mas não consegue extrair os outros compostos, que são extraídos depois na maceração fermentativa. Então, por isso também a gente tem perfis diferentes quando a gente compara suco e vinho, por exemplo. Fale. Isso eu vou poder responder em breve. Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, inclusive, né? Nós já coletamos umas amostras, até vamos publicar agora, já tivemos o trabalho aceito no congresso do OIV, vamos apresentar sobre o perfil do Cerrado, mas sim, a gente tem uma variedade que é muito rica em antocianina, né? Por conta, né, dessa cor toda que ela tem, mas a gente ainda não tem paralelos comparativos assim com outras regiões, né? A gente sabe que o fato de ter um ciclo de maturação mais longo faz com que eu tenha mais compostos fenólicos, né? Mas isso tudo são teorias que a gente precisa de fato comprovar. A gente ainda não tem esses dados, mas estamos bem apreensivos com eles. Vamos trabalhar. Mas o mais importante é que eu sempre falo, a gente, para não barrar na questão do álcool, a gente tem que trabalhar no ponto de vista de marketing na sensação de bem-estar, né? A sensação de bem-estar, de merecimento, né, essa questão toda está muito mais do que a gente focar em uma determinada doença, como o coração, né? Tem que ser muito mais o que me traz de sensação de bem-estar, porque isso me traz saúde, né? E, então, isso é o mais importante. Tá. Eu tinha já comentado um pouquinho antes aqui, não tinha chegado ainda, mas assim, a gente fala em 150 a 200 ml por dia para uma mulher, 200 a 250 ml por dia para um homem. Tá? Então, mais ou menos, é uma taça, uma a duas taças. Mas todos os dias, o que é bom. Mas não dá para multiplicar por 7 quando não bebe, sabe? Então tá, isso, gente. Muito obrigada, viu?